A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Aleluia, shalom. Deus abençoe, que alegria. Quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Lucas capítulo 8. Vamos ler juntos esse texto. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Amados, o corpo de Cristo é muito organizado. Precisamos muito bem compreender qual é o nosso dom. Dentro do corpo de Cristo, o ministério de socorro. Se uma ovelha cai dentro de um poço, uns vão descer o poço para pegar a ovelha, mas outros precisam segurar a corda para trazer de volta esses que desceram junto com a ovelha. Uma equipe organizada. Em Atos 16, 25, diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e louvavam. Enquanto Davi ele guerreava as guerras do Senhor, Samuel estava no templo intercedendo. Enquanto Josué lutava as batalhas do Senhor, Moisés levantava sua mão e intercedia, e por causa disso Israel prevalecia. Que equipe maravilhosa, o corpo de Cristo. Cada órgão tem uma função específica e tudo coopera para o bom funcionamento do corpo. O rim ajudando o fígado, ajudando o coração, ajudando o pulmão e o cérebro. Portanto, o Ministério do Socorro é parte fundamental da engrenagem para o bom funcionamento do corpo de Cristo, que requer recursos financeiros, pessoas da mais alta confiança do Senhor que prosperarão muito naquilo que fazem para cooperarem generosamente com o avanço do reino. Isso é maravilhoso. Há pessoas, meus amados irmãos, que são chamadas para prosperar em tudo o que fazem. A diferença deles, dos cristãos que prosperam, é que eles não usam métodos pecaminosos, não são avarentos, não amam o dinheiro, né? São ricos para com Deus. Por quê? Porque eles têm uma diferença. Eles estão no meio do povo de Deus, temem a Deus e vivem para a glória de Deus. Muitas vezes, quando a pessoa começa a prosperar muito, os pastores, com medo de perder aquele irmão muito próspero, começam a dar cargo para ele dentro da igreja, para segurar ele. Mas ele não é chamado, ele nem às vezes é chamado para pegar o microfone. Ele pode evangelizar, sim, com seu testemunho, mas ele é chamado a prosperar um montão no que ele faz. No caso do Barnabé aqui, ele sustentava as viagens missionárias de Paulo. O que vemos, então, é que existem pessoas, pessoal, que o trabalho deles não é interno na igreja, mas é prosperar, mas estar participando das reuniões e lives para receber unção, oração e imposição de mãos, e prosperar um monte. Veja aqui nesse texto que essas mulheres, após ser curadas e libertas, elas foram agradecidas e corresponderam. Então, elas estavam sempre cooperando financeiramente para que Jesus e os apóstolos pudessem estar pregando desimpedidamente o Evangelho, fazendo a obra do Pai. Isto não seria possível sem a assistência financeira, porque haviam viagens, alimentação e toda essa questão de recurso, logística. É maravilhoso ver no corpo de Cristo que Paulo teve que trabalhar secularmente, fazendo tendas, quando a igreja o desamparou e disse: esse Paulo não trabalha, eu não vou sustentá-lo. Por egoísmo, não compreendiam que isto era um trabalho, né? Então, logo a igreja de Filipos ficou sabendo e começou a ajudar Paulo financeiramente, e Paulo pôde voltar para o trabalho integral, o qual nós podemos ver o resultado pelas cartas de Paulo, que consolam milhões de pessoas, bilhões, pelas viagens missionárias que ele fez, ganhando a Ásia Menor. O que vemos então, um ministério frutífero, confirmado, e que essas pessoas que o ajudaram têm galardão. A Bíblia diz que mesmo um copo de água fria que você der ao profeta, você vai receber galardão. Vemos então que neste corpo precisamos compreender se
alguém na minha igreja tem um ministério de louvor, olha, o Rodrigo, ele toca e canta melhor do que eu. Então eu não tenho que cuidar do ministério de louvor, porque Deus já levantou alguém para isto. Se Deus levantou alguém, como o pastor Riclave, para cuidar da administração e da área de pregação, eu não tenho que estar tentando substituí-lo ou imitá-lo, porque no Ministério da Pregação e da Administração está o pastor Riclave. Eu fui chamado para o ensino. Então, quando nós compreendemos que o corpo bem ajustado, na unidade, ali o Senhor concede a bênção, como diz em Colossenses 2,19, no Salmo 133. Eu me alegrei quando me disseram, vamos juntos, né, pessoal? E juntos, então, no Ministério de Socorro, são pessoas que têm o desejo de crescerem financeiramente sem avareza, sem negócios fraudulentos, mas com a bênção de Deus, colocando, claro, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, uma comunhão diária com o Senhor, sim, para a glória de Deus, sim, e trabalhando honestamente vai ter um milagre financeiro. O Ministério do Socorro é o ministério que Deus precisa levantar. São pessoas que não vão se corromper e não vão perder a salvação assim que prosperarem. Há muitas pessoas que não são confiáveis, que se Deus prosperar, acabam se apegando ao dinheiro e perdendo a salvação. Mas essas pessoas, elas compreendem que elas estão prosperando não só para ter o nome limpo, comprar as coisas que elas precisam, ajudar a sua família, mas para sobrar, para ajudar a obra missionária, o órfão e a viúva. Este é um ministério que está nos dons espirituais, em 1 Coríntios, aqui no capítulo 12, versículo 28, né? Ministério de socorros e também de governos. Não só o socorro, que é o levantamento de recursos, mas de governo, que é a aplicação correta. Tanto que eles não tinham que duvidar da administração, porque os apóstolos iriam administrar como dinheiro de Deus. Assim, quando no tempo de Israel, eles davam recursos e os levitas governavam isto para realmente terem o tabernáculo suprido. Vemos que quando Israel saiu do Egito, saiu com muito ouro, e esse ouro, em muita parte, foi utilizado de forma correta, foi utilizada para o tabernáculo, como doações para a obra de Deus. Algum desse ouro foi utilizado de forma errada para o bezerro de ouro. Então nós vemos que o pessoal que é levantado para o Ministério de Socorro, ele vai mostrar, comprovar que eles amam a Deus, não só de coração, mas também financeiramente. Amor financeiro, Ministério de Socorro, pessoas que veem a necessidade da obra crescer e Deus levanta com amor financeiro. Veja que coisa tremenda, meus amados irmãos, que pessoas se coloquem nessa posição. Deus me prospera para generosidade, 2 Coríntios 9:8. Não só para mim, para minha família, mas para que sobre para generosidade. Amor financeiro, como no caso de Abraão, que provou que amava a Deus, dando o seu próprio filho. Nós mostramos que amamos mais, onde está o tesouro, está o nosso coração, aquilo que investimos mais tempo, aquilo que nós colocamos no nosso coração, nossos recursos financeiros. Então, quando nós financiamos a obra de Deus, nós estamos mostrando que a pregação do Evangelho é importante para nós. Se gastamos todo o nosso dinheiro em shopping ou conosco mesmo, mostramos que não amamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça. Por isso não há multiplicação. O dinheiro que você gasta com você é legítimo, porque o dinheiro é teu. Mas aquele que você realmente mostra que é para o reino, este Deus multiplica. Por quê, meus amados irmãos? Porque foi para o reino. E tudo que você investe no reino, volta para você 100 vezes mais. Seja realmente uma pessoa assim. Deus me ensina a realmente não dar para o pastor ou para a igreja, mas para dar para o reino, porque tem promessas. Quando você compreende que honrar e colocar o Senhor em primeiro lugar, também tem a ver com amor financeiro, com colocar assim, olha, eu vou separar essa parte com a ajuda, a direção do Espírito Santo para ajudar a obra e eu quero que isso aumente. Senhor, eu não quero dar só isso. Senhor, eu tenho o desejo de dar mais. Não se acomode em dar pouco para o reino. Diga, Senhor, eu quero, nesses últimos dias da igreja, prosperar muito, para dar muito mais, muito mais. E este é o Ministério do Socorro,
Que Deus levante pessoas que pensam assim, porque há uma necessidade no corpo de Cristo.